Hoje a gente vai falar sobre os gerenciadores de referências, né? Os gerenciadores de referências surgiram para ajudar, né, a questão não só do pesquisador, estudantes, como formas de ferramentas, né? Olá, professora. Olá, boa tarde. Boa tarde. Eu estou falando para eles aqui que estão abertas as inscrições dos cursos, né? Hoje a gente vai ter o nosso bate-papo, em especial, sobre gerenciadores de referências. São Uhum. inúmeros, né? Se a gente pode vislumbrar vários, né? A questão dos gerenciadores é muito importante para você quando você ter que referenciar um autor. Toda e qualquer pesquisa se faz uso de relatos ou de abordagens em conceitos anteriores de outras pessoas e é obrigatório referenciá-los. Em 2006, o Zotero surgiu. Logo em 2008 surge o Mendeley, junto com as redes sociais. Jamais bem, um dos primeiros foi o EndNote, que EndNote. surgiu junto com a internet em 1988, o EndNote Web, juntamente com o Uhum. Mozilla, que chegava-se para pesquisar, organizar e armazenar as referências bibliográficas. Hoje nossa convidada é a professora Ilusca, e eu queria que você se apresentasse e falasse o que são os gerenciadores. Uhum. Boa tarde, professor. Boa tarde a todo mundo. Primeiro, eu quero agradecer o convite, dizer que é uma honra estar aqui com vocês, começando essa parceria agora. Se Deus quiser, vai ser de muito sucesso para contribuir e ajudar, né, o pessoal nesse processo que não é fácil de produção científica, de estudo, né, de adquirir graus aí. Não é um processo fácil. Hoje eu faço um doutorado e eu vou contar rapidinho a história de como que eu cheguei nesse tema e nisso aqui. Eu me formei em psicologia em 2000, não parece, mas já tem algum tempo. E aí eu comecei a trabalhar sempre com treinamento e desenvolvimento de pessoas e fui fazer meu mestrado em competências. Competências para os profissionais, competências para o futuro. E ingressei no ensino formal em 2010, em graduação e pós e tal. Eu fiquei impressionada com a dificuldade das pessoas em escrever, em produzir, em entregar trabalhos finais. Trava, né? É uma situação complicada. E essa tensão que a graduação e a pós-graduação trazem, eu acredito que seja um dificultador, né, para a produção científica em geral. A gente tem que entregar os trabalhos, a gente tem que fazer, não tem jeito, mas a gente estressa muito. Né? É muito estressante. Não saber por onde vai, por onde começa, o que faz, né? O que eu escrevo, não consigo começar. Então eu resolvi tentar pesquisar o que pode facilitar essa vida, né? E daí, entre as outras coisas, vem ferramentas. Foi um dos motivos pelos quais eu criei o meu canal aqui no Instagram. Então, pessoal, quem quiser me segue lá, @profilusca. A intenção é dar dicas, é ajudar, facilitar esse caminho, né? Essa trajetória que a gente sabe que não é fácil. E uma das ferramentas que eu descobri nesse percurso foram os gerenciadores. Já experimentei um bocado, porque eu acho que a gente só conhece mesmo, só escolhe experimentando, né? Como você disse, Rafael, o EndNotes foi o primeiro, ele foi precursor nisso aí, mas ele é pouco difundido, engraçado, né? O Zotero segundo, ele tem uma visão, um layout, no meu ponto de vista, um pouco mais arcaico, assim, ele é mais parecido com o Explorer do Windows, as pastinhas Isso. amarelas e tal. E o Mendeley, ele é mais amigável visualmente falando, é uma plataforma que você interage mais intuitivamente. Apesar de que eu acho que a intuição, ela tá em todos eles, assim, de alguma forma. Mas o Mendeley é mais moderno, podemos dizer assim, em termos de layout e tal. Então, muita gente, até onde eu sei, tem usado o Mendeley, né? Pessoal, conta aí, já conhece os gerenciadores de referência? Então, Clique. a Floriana aqui está perguntando que para ela está travando, mas aqui está normal, né? Para É, mim se terá também. como, se terá como assistir depois? Sim, depois a gente vai postar no nosso canal no YouTube. Todas as lives são postadas lá, né? Imagina você fazendo o seu trabalho, em todo o processo de pesquisas, você irá ter apenas que salvar o arquivo em PDF para poder gerar suas referências.
né? Antigamente a gente fazia manualmente essa separação, ir fazendo um por um, aquela coisa trabalhosa, né, de ser feito. Eu queria colocar uma ressalva aqui, professora, que eu achei muito importante. Quem faz o pacote do Office e paga a questão da mensalidade, assinatura, o próprio Office comprou o EndNote e comprou o Zotero. Então, quem tem a versão 2020, ou do Windows, ou 2019, na própria atualização, nas barrinhas do Word lá, do Windows, do Word, na verdade, já tem o Zotero e o EndNote. A Sim. extensão que tem do Mendeley, se você quiser, você pode colocar a extensão. Aí ficam os Uhum. três. Sim. É interessante, a gente tem que baixar esse plugin para ele funcionar direitinho, viu, gente? Muita gente tem dificuldade em fazer funcionar. Então, vai lá no site do gerenciador, faz o download do programa para o seu computador e aí ele integra. Aí você dá uma reiniciada, que é importante, para ele integrar essas ferramentas. Não sei se vocês sabem, mas o próprio Word tem o gerenciador automático dele. Sim. Pouquíssimo usado, pouquíssimo conhecido. Ele não é um recurso muito, tipo, atualizado permanentemente para melhorias, então ele acabou ficando um pouco de lado, assim, e pouca gente conhece. Eu acho que o melhor dessas lives e da gente conseguir falar sobre isso é levar o conhecimento das pessoas. Eu fiquei impressionada de não conhecer, de não ser apresentada a isso nas escolas. Então, professores, por favor, vamos reaprender, né? Vamos trazer essas ferramentas para a sala de aula, para passar para os nossos alunos e para nossas produções mesmo, né? Facilita muito a nossa vida. Então, eu queria muito que as pessoas soubessem que isso existe, né? Para poder ajudar, porque realmente é uma ajuda, não é milagroso, né? A gente tem. Eu vou começar a falar um pouquinho sobre o que é que você tinha perguntado. São softwares, né? Então, eles funcionam como macros do Word, macros do Excel. Então, é uma programação. Eles são integrados também, o Zotero, principalmente, ele é integrado no Google Docs. Então, você consegue fazer o trabalho no Docs e baixar para o Word, ele reconhece, ou fazer compartilhado com amigos, né? Então, você lança ali as suas referências num banco de dados e faz uso delas para citações, né? Como você estava dizendo bem no início, o trabalho acadêmico precisa de citações, né? Senão ele não é científico, ele não é acadêmico. Então a gente precisa trazer os autores para conversar com a gente no nosso problema, né? Na nossa pesquisa. E não tem problema nenhum trazer o autor, ao contrário, é muito bom. Eu falo que o pessoal morre de medo de plágio, vou ser pego, não vou ser pego, né? Posso fazer isso, posso fazer aquilo, que sempre tem muita pergunta, mas o importante, você pode trazer, deve trazer. É só você dizer quem disse, né? E esses gerenciadores ajudam a gente naquela perguntinha assim, que o orientador escreve lá, de onde você tirou isso? Aí você fica, Jesus, não lembro, não sei. Então, é nessa hora que o gerenciador te ajuda muito. Você já vai escrevendo de forma gerenciada, né? Com aquilo ali referenciado. E aí você cria esse banco de dados e vai fazendo uso dele, seja no Word. O Zotero especificamente é o que eu mais uso por alguns motivos. O fato dele ser gratuito, né? E ser um software de código aberto. Vocês entendem o que é isso? Ele é colaborativo. Então, as pessoas, os desenvolvedores, podem ir criando novos plugins, criando. Então, ele está sempre muito atual. Né? Uma norma nova ou tem uma modificação numa norma, ela é atualizada com maior agilidade em virtude disso. E o fato dele ser integrado no Google Docs, porque eu uso muito o Drive e o Google Docs como uma ferramenta de construção coletiva de texto, seja com trabalho com colegas ou com o próprio orientador, escrevendo um artigo a várias mãos, a gente compartilha. Fica aí uma dica, experimentem também, é muito legal esse tipo de produção. Não sei se Vale você já citar teve o seguinte, oportunidade. toda vez que você for baixar um plugin ou você baixar um programa, um software, veja qual é o seu sistema operacional. Identifique qual é o seu sistema operacional. Outra coisa, identifique qual navegador que você usou, se está habilitado para baixar ou não, porque muitos usam o Chrome, outros têm um plugin do Chrome.
Hoje, Uhum. outros usam o Mozilla e alguns até o Safari mesmo, né? E é muito importante. O Marcos falou assim, olha, verdade, o processo de pesquisa e escrita de produção acadêmica não é fácil. Realmente não é fácil, não. Sejam bem-vindos todos. O Marcos está pedindo para você repetir o endereço do seu canal. É o @Prof. Ilusca. O meu nome é complicado, gente, mas com o tempo vocês É, acostumam. É Ilusca com Y. Eu vou digitar aqui para vocês. Mas pode continuar lendo aí, professor, os nossos isso. comentários. Então, a, o Mendeley e o EndNote são, o Mendeley e o EndNote são gratuitos? São. O EndNotes eu sei menos dele, tá? Eu uso ele menos. Eu sei que ele é bem integrado com a plataforma dos periódicos CAPES. Ele é bem integrado lá. O Mendeley tem uma versão paga. Aliás, acho que todos têm. Tem. Mas é para quem tem um volume surreal de dados, assim. Para usuários, para você gerenciar a sua conta exclusivamente, sim, todos eles têm uma capacidade interessante nas versões gratuitas. E recursos, todos têm igual. Até onde eu entendo, até onde eu já tive a oportunidade de lidar com eles, o pagamento é para você ter maior capacidade de armazenamento. Se alguém souber alguma coisa diferente disso, coloca aqui para gente. Mas até onde eu sei, é nesse sentido. Eles são livres, gratuitos, e você consegue fazer todo o uso, né, de todas as ferramentas deles. Então, o Mendeley e o EndNote, a Adriana perguntou aqui, boa tarde, Adri. Boa É, tarde. a questão da gratuidade ou não, todo programa tem sua versão Pro, que a gente fala, que ela é paga. A questão da extensão ou não tem mudado porque algumas companhias, igual o pacote do Office, comprou, né, se apropriou e ele já está incluso. Então você não tem que baixar. Se você tiver a nova versão, você não vai precisar baixar. Outra coisa que o Mendeley e até o EndNote são muito importantes, mas o Mendeley em específico, o Mendeley, é você logar. Porque se você não Ai, logar acho que e não. travou um pouco aqui para mim. Escutando agora? Agora sim. Então, eu estou falando que é a importância de você logar. Talvez você comece a fazer seus gerenciadores e muda de computador. A questão da nuvem. Fala um Uhum. pouquinho disso. Vai ficar salvo? Sim. Se eu fizer na faculdade e vou voltar para casa, vai ficar salvo? O que é bem interessante a gente fazer? Primeiro, você tem que criar sua conta em qualquer um deles, né? Então, eu criei, vamos supor, lá no Zotero. Você vai no endereço zotero.org e cria sua conta. Login e senha, normal. A partir dali, você tem uma conta naquele gerenciador. Mendeley é a mesma coisa. EndNotes é a mesma coisa. Aí, essa versão que você está ali é uma versão em nuvem. Então, ela é online. Só quando você tiver acesso à internet que você consegue mexer. Aí, você vai fazer o download para uma versão desktop, uma versão no computador. No Zotero, a gente chama essa versão de standalone. É onde você trabalha sozinho, offline. Então, ela vai estar instalada no seu computador. Aí você instalado, você faz a sincronização. Tem um lugar lá em ferramentas que você vai e coloca o seu login e sua senha criados e aí ele sincroniza. Então, toda vez que você conectar, ele vai sincronizar os dados que você lançou, as novas referências que você baixou. Então, aí sim você vai ter acesso de qualquer lugar. Mas você mantendo a sua versão do computador, né, atualizada, aonde você estiver, você consegue acessar suas referências. O Né? Você consegue Lucas, fazer citações. o Lucas Vieira perguntou, olha, formei em 2014 em biblioteconomia, mas confesso que não gosto de utilizar os aplicativos para as referências, porque às vezes tenho que revisar a referência do gerenciador. Olha, toda e Uhum. qualquer pesquisa passa por fases, tá? Independente do tipo de gerenciador ou não, ocorrem pequenas falhas. Podem ocorrer? Podem ocorrer. Mas a fase de revisão final do trabalho, independente se você vai usar o gerenciador ou não. Pode Uhum. falar. Lucas, eu entendo muito a sua colocação, até porque você está na biblioteconomia. Hoje eu faço doutorado na ciência da informação, tem muitos colegas dessa área, eu não sou dessa área, mas vocês têm mais facilidade, vocês aprendem isso desde sempre. Então, você tem muito mais facilidade para lidar com as referências do que o pessoal das outras áreas, né? Das ciências, das ciências humanas, das exatas.
da saúde, são muito diferentes o nível de dedicação às citações e referências. Então, eu acho que pesando prós e contras, sim, você tem razão, eventualmente tem um erro lá na referência, mas me conta quanto tempo vocês que não são da biblioteconomia gastam para olhar todas as referências de todo o seu trabalho, colocar lá no final, colocar na ordem, formatar. Dependendo da norma, você tem que ter um outro conhecimento. Eu falo que é desumano você ter que conhecer o nível de detalhe de cada norma, né? E aproveitando para destacar um dos pontos que eu acho mais interessantes, se você fez um texto na ABNT e precisa de fazer uma publicação para a APA, por exemplo, ou para Vancouver, em um clique você modifica o trabalho todo. É lógico que você vai ter que revisar, como disse o Lucas, mas o tempo, acredito eu, que vira de 2 dias para 2 horas. É muito diferente o nível de dedicação com a ferramenta. Gente, não faz milagre, voltando aqui. É uma automatização que você precisa inserir os dados, né, para você poder usar. E, no meu ponto de vista, tem vários benefícios, né? Além dessas mudanças rápidas, né, a questão de você ter ele online e offline, tem vários outros que a gente pode conversar aqui. A Iaura, Aureane falou assim, não seria bom fixar os nomes dos mecanismos mencionados? Olha, Ariane, vai ficar disponível no YouTube para você rever todos os mecanismos que a gente falou aqui, tá? O Lucas falou aqui, gosto de conferir um por um, mas conheço e indico esses gerenciadores. Legal, legal. É isso aí, a gente indica mesmo. Ó, a Célia falou assim, olha, tentei usar o Mendeley no mestrado e não consegui. Olha, Célia, a maioria das instituições, quer sejam públicas ou privadas, nos próprios setores das bibliotecas, é uma dica, eles dão cursos e treinamentos de graça, certo? Uhum. Basta você ir na sua biblioteca ou acessar lá, que vai ter treinamentos online, tem treinamentos presenciais, tem tutoriais, que é muito bom também. Fala aí, professor. Inclusive, a gente está aqui para ajudar, né, professor? Isso Precisando, mesmo. entre em contato com a gente. Tendo alguma dúvida, fica à vontade. Manda um direct, manda uma pergunta. Tá? A professora Carla estava dizendo aí, ó, que já participou, ela fez uma oficina comigo para poder iniciar e quase desesperou porque que eu não conheci isso antes, né? A Cris estava falando ali que a gente tem mesmo que aprender a usar as tecnologias, né? Elas estão aí, gente, a nosso favor, né? Depende da gente. Muita gente fica aí abandonado por orientador e eu falo que tem mais desorientadores do que orientadores, né? Algumas pessoas, eu não posso reclamar, minha vida, graças a Deus, tive orientadores maravilhosos que me trouxeram até aqui e que me apresentaram muitas dessas ferramentas. Então, mas eu acho que muitas vezes a gente tem que buscar, a gente que tem que ter a iniciativa de ir atrás do que dá certo com a gente. Tem gente que se adapta a um, tem gente que se adapta a outro, tem gente que não se adapta, mas eu acho que é válida a tentativa. Para mim, assim, realmente mudou, o antes e o depois, né, do gerenciador. O Cláudio está falando assim, olha, o interessante do Mendeley é que ele aprende com seus artigos inseridos e começa a enviar e-mails com artigos dos temas que você vem trabalhando. Sim, até porque ele é associado em redes, né? Tem uma rede social ali vinculada a ele. Então, ele faz isso. Eu, normalmente, utilizo mais buscas sistematizadas. Então, eu não fico acrescentando artigos durante o trabalho. Mas é sempre útil, é sempre uma informação, né, para ser agregada. Mas vamos aproveitar, gente, para falar da parte da busca, né? Que os gerenciadores ajudam muito também. Na hora que você faz a sua busca, seja ela numa revisão integrativa, sistemática, ou para escrever um artigo específico, só referencial, mas quando você já faz a busca, você pode escolher já baixar a busca toda, depois que você coloca seus critérios ali, seus filtros, né, de inclusão, seu tempo, o idioma, né? Você faz os critérios mínimos ali, a grande maioria das bases de dados já tem a integração para você baixar todos os artigos de uma vez. Né? Então, você não tem que ficar baixando de um em um. Você cria uma pasta lá dentro do seu gerenciador. Pesquisa do dia tal, base tal, por exemplo.
baixa tudo. Depois você cria subpastas e vai fazendo seus filtros. Filtro por título, joga lá. Né? Filtro por resumo, joga lá. E aí você consegue, e depois você separa por assunto, você consegue colocar os vários termos de busca, os descritores ao mesmo tempo, fazendo os strings ali. Então, assim, é muito bacana a gente aprender a fazer e tornar o processo menos difícil e até mais prazeroso. Hoje eu posso falar que eu gosto de estudar. O professor Samuel, ele falou, olha, eu utilizo sim o Mendeley, acho ótimo, porque nunca consigo decorar as normas da revista. Olha, Ai, nem professor, tem, né? então, a gente não tem que decorar. Na verdade, as diretrizes editoriais de cada revista, em função da mudança do Qualis, elas estão mudando também. A normativa, se é a APA, Vancouver ou a BNT, elas mantêm, né? Mas a estrutura formal é da revista. Então, você ainda tem que seguir essa normativa, não só de referências, mas de estrutura mesmo. Professora Mariana, boa tarde, professora. Olha, o Cláudio não tem comparação. Automaticamente ele mudar de uma norma para outra. É muito melhor, né? Poder fazer isso. A interface deles é muito mais intuitiva e rápida, né? Para você fazer todas essas mudanças. Uhum. É legal também, professor, a gente lembrar, a gente estava falando do Google Docs, todos eles também permitem você criar grupos de compartilhamento, né? Isso. Então você compartilha aquela biblioteca, né, aquele número de artigos salvos com outras pessoas, né? E você pode escolher diversas coisas, quem lê, quem edita, quem modifica, quem pode deletar ou não, com todo o cuidado do mundo, gente, que como tudo, se você deletou, né? Não. Ainda tem a opção da lixeira, mas se um outro vai lá e limpa a lixeira, aí realmente foi-se, né? Então, mas é mais uma coisa muito bacana dos gerenciadores, é o grupo. Complementando um pouquinho, os gerenciadores, eles também, quem não tem o pacote do Office, o LibreOffice, até o OpenOffice Uhum, também, sim, são compatíveis com eles. Mas você tem que baixar a sim. extensão para eles, né? Uhum, Não para o pacote do Office do Windows, por exemplo. exatamente. A Verona pergunta: vou gerando um documento com as referências que uso, mesmo fora das normas, e por fim coloco, tendo em vista que algumas podem até ser removidas. Sim, é o que a gente falou, né? Uma das elaborações, né, que faz. Olha que Pode falar. interessante, só complementando, ela falou que depois tem que remover. Se você já tiver usando o gerenciador no seu arquivo, a hora que você remover no texto, ele já remove automaticamente da referência lá embaixo. Então, do final do texto. Então, ele ajuda mesmo, né? Ele diminui muito o volume de trabalho. Aproveitando que eu lembrei de uma coisa também, você não grava, você não baixa apenas artigos. Qualquer tipo de acesso que você fizer, você consegue salvar. Então, hoje em dia, sites, vídeos, áudios, livros, teses, cada um vem com um íconezinho diferente, né? E você consegue salvar todo tipo de arquivo. Nem vou falar artigo, de arquivo que você usou, né, no seu trabalho ou vai fazer a leitura. E você pode, inclusive, criando pastas de descarte. Como ela disse, nem todas vão ser usadas. Você pode criar uma pasta não utilizados, né? Enfim, o nome que você achar interessante, e ir colocando lá aqueles que você leu e não vai aproveitar. Né? Que você vai gerenciando Isso. as referências, né? A Cris falou assim, ó, de fato, nós, professores, hoje, mais do que nunca, precisamos estar familiarizados com a tecnologia. Sim, Cris. E o mais importante é a gente saber usar essa ferramenta, né? Para apresentar para os alunos. Uhum. A séria... Todos eles são muito parecidos. A forma de buscar, a forma de baixar, muda o nome de uma ferramenta ou outra, né? E como eu disse, muda o layout de visualização. Mas o raciocínio é muito similar, é muito parecido. Tá. Eu Só para utilizo o acrescentar o que a Zotero, professora tá, gente? falou, só que acrescentar o que a professora falou, na questão das publicações, na literatura científica, a gente tem publicações, elas tidas como literatura cinzenta. Então, eu Uhum. posso baixar nesses gerenciadores, além de artigos, outras mídias, outros formatos, como anais, ou áudios, vídeos, documentos.
que não são especificamente no tratamento dos seus dados uma literatura de artigo, se você tem com foco esse. Mas a literatura cinzenta, que são os demais, tem um post aqui na agenda explicando o que é literatura cinzenta, depois vocês vão lá ver. E é muito importante isso. Sim, documentos também, por exemplo, uma legislação, né, uma norma, o pessoal da saúde usa muito as RDCs da Anvisa, enfim, você consegue baixar e a citação já vai conforme deve ser citada a legislação, ou como deve ser citado um documento. Então, quando alguém comentou aí de ter que decorar como é que é cada norma, existem as modificações até na formatação das referências, né? Umas alinhadas à esquerda, a diferença entre linhas, o tipo de fonte, enfim, essas diferenças você não precisa decorar quando você usa os gerenciadores, né? Eles já têm lá na base deles a programação. A Joana falou assim, olha, terminei o mestrado ano passado e deu muito trabalho organizar as referências. Quem me dera ter tido acesso a essas ferramentas. Isso mesmo. Nossa, teria facilitado e poupado um tempão. Isso aí. Vamos divulgar, gente. Manda aí para os colegas que ainda estão em tempo de conhecer as ferramentas para ajudá-los, né, para poder usar. É bom demais. O professor Samuel falou assim, hoje eu ministro curso para turmas de mestrado e doutorado, porque os professores desconhecem e isso salva. Isso aí. Vamos fazer uma campanha também. Professores, se atualizem, né? Vamos usar porque eu acho que a gente, professor, tem muito essa função, né? De conseguir orientar os alunos, não é orientar só academicamente, mas como que comportamentos, né? Como é que deve ser feito. E essas ferramentas ajudam demais. O legal do Zotero, os outros também têm, é você poder agregar nele o fichamento e as anotações. Se você abrir, por exemplo, um PDF e à medida que você for lendo, você vai realçando o texto, né, com aquele amarelinho, ou criando comentários, quando você salva, ele já fica ali dentro salvo. De onde você estiver, você anota inclusive seus comentários. Então, você quer citar aquele trecho, vamos supor, numa citação direta, você seleciona, realça ele, coloca lá, fazer citação direta. Então, você já vai fazendo a leitura do texto e se organizando, né? E você pode criar também fichamentos, por exemplo, no Word e anexar dentro do Zotero juntinho com aquele texto. Então, o fichamento do texto tal, você vai lá e arrasta ele e coloca junto com o texto. Eu acho isso muito bacana, eu acho que favorece demais. Teve uma pessoa que comentou, você já vai fazendo a leitura pronta com as referências, né? Então, depois, na hora que você leva esse fichamento para dentro do seu trabalho, a referência já vai junto, né? E ela já insere lá no seu trabalho. O Lucas falou assim, olha, eu não sabia que o Mendeley tem uma versão para smartphone. Show! Não só o Mendeley, né? Muita gente tem o smartphone, mas não só os gerenciadores, mas o portal CAPES tem. A gente tem vários outros aplicativos de metodologia, aplicativos que vão ajudar a nossa vida acadêmica, que você não baixa. Baixa outros aplicativos, mas não baixa alguns. Você fala um pouquinho, professor? Eu acho que é importante a gente ficar de olho, gente, porque do jeito que as coisas vão, de um dia para o outro tem novidades. Então, hoje eu falo não tem aplicativo para tal coisa, amanhã tem. Então, a gente tem que estar atento. Eu acho que é muito importante, assim, inclusive, parabéns a quem está aqui assistindo essa live, buscando conhecimento. Está saindo na frente mesmo, porque a gente precisa querer acessar, né, esses conhecimentos. Então, o pessoal que está aqui já está saindo na frente, vamos começar. E alguns aplicativos funcionam bem, outros nem tanto. Alguns têm versão restrita, mas é uma facilidade de você ter na palma da sua mão, né, qualquer instrumento que você utilize. Então, você está ali em qualquer lugar. Eu ainda acho que a versão do computador ela funciona melhor, porque você não digita e insere a referência, mas ali ele vai servir para você baixar uma pesquisa, né? Vai servir bem para você poder limpar uma pasta, fazer uma leitura e deletar um arquivo, jogar ele para uma... Isso dá para fazer. A inserção da referência em si, eu ainda acho mais interessante fazer no computador. Eu acredito que seja, por exemplo, está numa aula, alguém falou um artigo, ele já deixa salvo, deva ser algo semelhante.
né, para essas Isso. funcionalidades. Até A para você ques- acessar e fazer a leitura das suas pastas que já estão salvas, dá para fazer. Isso. Ele falou assim, olha, sempre digo que salva relação amorosa pelo tempo que você ganha e pode namorar. Com Aí, certeza. pode fazer Olha, várias coisas, inclusive namorar, né? isso mesmo. A Ana falou assim, olha, parabéns, live maravilhosa. Que Precisamos bom, mesmo dessas obrigada. orientações. Tamo junto. Então, a Rosemary, ela perguntou se esses gerenciadores são pagos. Vamos responder novamente, professor? Então, eles são gratuitos, né? Como a gente já comentou, eles têm uma versão Pro paga, mas que nesse caso dos gerenciadores não interfere nas funções de uso deles, só no tamanho do banco de dados que você quer arquivar. A Rosemary está perguntando como baixar. No Google? Se você digitar no Google o nome deles, vai te dar provavelmente, mas todos eles têm o site próprio. Então é o nome, o .com ou .org, né? Então o Mendeley e o Zotero, você vai achar o Zotero é .org, o Mendeley é .com. Lembrando que alguns têm versão em português e inglês, outros não, mas a gente. Bom, eu uso a versão em inglês, até porque eu tento manter o meu inglês por causa das leituras de artigo e tudo mais, que é uma outra coisa importante para todo mundo Sim. investir, mas tem a versão em português, né, que é mais simples. Então, além de como baixar, você tem que ver a questão do seu sistema operacional, Rosemary, tá? Que a gente falou ali. É muito importante você ver e se você tem o Office, se você tem o LibreOffice ou o Uhum. OpenOffice, para você ver e até seu navegador. Se você Sim. usa o Chrome ou se você usa o Mozilla ou o Safari. A hora de baixar, o Zotero principalmente, na tela inicial dele já tem. Baixar para Windows ou baixar para Linux, já tem lá, você já clica no botão certinho da versão que você precisa. Então, pessoal, a intenção é ajudar vocês a interagirem com o programa, né? Então, a acessar, baixar, criar sua conta, entender o que ele faz, né? Porque é muito louco. Depois eu até coloquei um print de tela lá no meu feed, pra vocês verem como é que é. Você clica na referência, dá ok e ela aparece certa, e ela já aparece lá embaixo. Você faz a modificação na mesma hora. Então, assim, são muitas coisas interessantes que ajudam muito mesmo, e a gente vai fazer junto, né? Então, a intenção é vocês aprenderem, criarem sua conta. Quem já quiser atrever, ir lá e criar sua própria conta, já vai. Isso facilita, adianta o processo. Tendo dúvidas, pergunta pra gente. E esse grupo a gente vai poder tirar todas as dúvidas, né, individualmente, passar material para vocês de consulta, e ensinar vocês a usar e tirar o melhor que essa ferramenta pode dar para vocês. Então, a Rosemary está perguntando, é fácil, Rosemary? Se você seguir os passos, sim, é fácil. Ver também a questão do seu antivírus, como que tá, que talvez pode impossibilitar essa questão. Eu O queria fazer um Daniel, comentário para ela aí rapidinho. pode falar? Tudo que a gente começa a usar no início é difícil, né, gente? Então a gente precisa desenvolver a habilidade, de treinar. Você vai fazer uma, vai dar errado, vai fazer duas, vai dar certo, vai fazer a terceira, vai falar, não, tá fácil. E daí você vai habituar. Vai chegar uma hora, eu falo que é igual dirigir, no início é muito difícil. Depois você não pensa mais como é que faz. Ah, será que agora eu tenho que passar a primeira, a segunda? Você vai. Então, como tudo na vida, a gente aprende, gasta um tempinho ali, dedica um tempinho para aprender, mas ela é muito simples, ela é muito intuitiva. Então, rapidamente você aprende, né, a mexer com a ferramenta. Vai em frente, coragem. A, a Silziane, ela falou assim, ó, tô ansiosa pelos cursos. Elci, obrigada pela presença. É colega minha de doutorado lá na Ah, UFMG. E a gente está junto aí ajudando o pessoal a aprender a mexer com a ferramenta. Aproveitando a dica que você disse do livro, quando você precisar baixar uma referência de livro que você só tenha impresso, você digita, por exemplo, na Amazon o nome do livro e o Zotero baixa a referência dele de dentro das livrarias. Então, da Amazon, da Saraiva, de qualquer livraria onde tenha aquele livro para venda. Então, você não precisa ter o PDF. Consegui explicar? Você vai baixar os metadados desse livro, o título, o autor,
ano, edição, editora, ele vai baixar essas informações de dentro de sites que vendem esse livro. Então, você não precisa estar com o livro na mão. Vamos supor, você pegou o livro na biblioteca, leu, separou as partes que você quis, aí você tem que referenciar. Aí você não lembra, não anotou, que é básico, né? Aí você vai lá na Amazon, na Saraiva, joga lá o nome do livro, ele vai aparecer, você baixa a referência dele, tá pronto, insere. Então, assim, Então, tem o coisas que a professora maravilhosas. falou foi o seguinte: quando você quer fazer uma referência de um livro, você vai lá no Google e pesquisa onde esse livro, onde que está hospedado para venda dele, e clica Isso, lá em cima no navegador onde está, e copia e cola, tem como fazer a questão da referência dele pronta, isso, certo? A Mari está certíssimo. perguntando, tem para a norma APA? Uhum. Tem para todas, Deixa eu né? explicar um pouquinho sobre isso. Ele tem um banco de normas, vamos dizer assim. Então, tem várias do mundo inteiro. A nossa BNT, lindamente, deve ter umas 50 opções, porque eu não entendo por que essa BNT não é única. Eu falo que é uma batalha que eu tenho com isso. Mas, se o seu já não tiver, na hora que você baixar, ele aparece umas principais. Aí, se você precisar mudar para outros, você pode acrescentar na sua biblioteca as normas que você quer. Você customiza mesmo, você faz do jeito que você precisa, né? Então, tem APA, tem Vancouver, tem as ABNTs, tem as mais usadas, tem todas elas. O Daniel, falei, olha, Daniel, parabéns, seja bem-vindo. Achei hoje o Instagram da Agenda Acadêmica, vou divulgar para mais amigos do mestrado em educação. Que bom Por que você favor, né? gostou, por favor, pode compartilhar. Fala aí, professora, que ele chegou agora. Então, a gente vai montar lá uma experiência inicial para quem não conhece, né? Vamos fazer juntos todo o processo de vocês entrarem nessas ferramentas de gerenciadores. Vamos fazer juntos, tirar dúvidas e vocês aprenderem aí a usar essa ferramenta para facilitar a vida de vocês acadêmica e vão produzir mais e melhor. Ganhar mais Isso. tempo até para namorar, como diz o colega ali. Professora, vamos finalizando aqui, mais uns 5 minutinhos. É, Só responder a Célia aqui, ó, Isso. rapidinho. Ela está perguntando se está a norma vigente. Célia, tem várias versões. Você vai lá e coloca a que está mais atual. Eu tenho usado a da Universidade do Rio Grande do Sul, para mim é a melhor, a que está mais bem formatada junto com o Zotero, dentro da norma abreviada, lá embaixo, né? Lá no final do texto eu uso a abreviada, porque nem sempre a gente tem o nome completo dos autores, mas é uma opção pessoal, né? Não quer dizer que todo mundo tenha que fazer. Isso. E na hora que você acrescenta a norma, tem a data que ela foi atualizada lá. Então tem 2017, 18, 19, já tem as de 2020, e aí você escolhe. Mas a gente tem muito poucas alterações, tá, gente? A BNT é a que mais tem, né? Normas internacionais têm menos atualizações. Mas, pessoal, só retomando aqui rapidinho, é muito importante a gente não ter medo. O que essa ferramenta mais ajuda é dar um pouco de segurança para a gente fazer a citação e a referência, né? Então, traga o texto do outro autor, das referências, de onde você foi buscar, traz o texto e coloca ali a referência. O gerenciador ele vai te ajudar a colocá-la no formato correto, né, a citar corretamente e já vai levar lá para sua lista de referências lá embaixo. Isso dá até mais coragem de fazer as citações. Então, professora, eu queria agradecer a todo mundo que participou da live. Isso aí. Pessoal, muito obrigada pela presença. A gente está à disposição de vocês para ajudá-los, né, nesse caminho. Vem fazer o curso com a gente vai falar sobre os gerenciadores e sobre ferramentas que vão te ajudar no seu processo de pesquisa, de produção científica, né, para tornar ele mais fácil e mais prazeroso também. Logo, Obrigada pelo logo, convite, professor. Isso beijão, aí. professora. Beijão para todos Obrigada para vocês. você também. Obrigada, pessoal. Agenda Até a acadêmica, próxima. agenda acadêmica feita para simplificar. Abraço a todos.